Tutankhamon. Conheça a história do faraó que governou por apenas 9 anos, mas deixou um legado enorme para pesquisas. Tutankhamon foi um faraó coroado aos 9 anos de idade e morreu aos 19. Pertenceu à 18ª dinastia do período Novo Reino, ou Novo Reino do Império. É certamente o mais famoso dos monarcas egípcios, isso porque sua tumba foi encontrada já no século XX, no ano de 1922. Tamanha fama também lhe rendeu mitos e lendas, como a de que há uma maldição em sua tumba. Além disso, documentários e até séries de ficção foram feitos com base em sua icônica história. Os objetos encontrados em sua tumba já fizeram turnês em vários lugares do mundo, reunindo milhões para vê-los. Resumindo a história, Tutankhamon era filho de Akhenaton e uma tia ou irmã. Casou-se com Ankhesenamun, sua irmã, e tiveram 2 filhas. Ambas morreram. Uma nasceu morta e a outra não sobreviveu à infância. Seu reinado foi marcado pela retomada do politeísmo, pois no reinado anterior de seu pai, houve tentativas de que as crenças no Egito passassem a ser monoteístas. Tutankhamon morreu provavelmente de uma doença degenerativa causada pelos sucessivos filhos entre irmãos. Algo comum na civilização egípcia, especialmente entre faraós e nobres. Mas existem outras hipóteses. Uma delas envolve até mesmo assassinato. Sua tumba foi descoberta recentemente em 1922. Estava tudo praticamente intacto. Criou-se a maldição de Tutankhamon, que envolve a morte misteriosa de pessoas que estiveram em sua tumba. Seu legado foi maior morto do que em vida, pois a descoberta tardia de sua tumba, isolada de outros faraós, fez com que fossem desenvolvidas diversas novas pesquisas sobre o Egito. Tutankhamon viveu pouco tempo, apenas 19 anos. Em vida não teve tempo de realizar grandes feitos, mas depois de morto revolucionou os estudos sobre o Egito. Casou-se com Ankhesenamun, filha de Akhenaton e Nefertiti, ou seja, sua meia-irmã por parte de pai. Em seu rápido governo, apenas 9 anos, Tutankhamon buscou refazer cultos a antigos deuses. Isso porque antes do reinado de seu pai, houve uma tentativa importante para a antiguidade de instauração do monoteísmo. Os egípcios eram politeístas. Os sacerdotes desaprovaram tal situação, pois perderiam privilégios. Tampouco a população, já acostumada a cultuar várias divindades, aprovou a tentativa de mudança. Assim, o rei Tut tomou medidas de retomada ao politeísmo. Além disso, também transformou Tebas em novamente capital do reino, pois seu pai a havia transferido para Amarna. Por todas essas questões, o nome do pai de Tutankhamon, Akhenaton, foi apagado da lista de faraós, pois foi considerado um herege. Sua gestão sofreu forte influência de Ai, funcionário público de alto escalão que já havia atuado em reinados de outros faraós e controlava até mesmo quem entrava no palácio. Há indícios e conjecturas de alguns pesquisadores de que ele pode ter inclusive matado o rei Tut. Ai casou-se com a viúva de Tutankhamon para conseguir alçar-se ao poder, e considera-se que a morte dela pode ter sido também provocada por ele. A morte de Tutankhamon. Seu reinado foi breve, pois ele morreu jovem. Além da possibilidade de assassinato, também se especula que ele tenha tido uma doença degenerativa que pode ser manifestada em pessoas nascidas de relações entre irmãos ou parentescos muito próximos, como era o seu caso. A tumba de Tutankhamon foi descoberta em 1922 e estava praticamente intacta, o que chamou bastante atenção do mundo todo. Pesquisadores investiram seus estudos nela. Afinal, ela resistira ao tempo e a saques. Essa resistência se deu porque ela estava isolada de demais tumbas. Com essas pesquisas, historiadores especialistas na história do Egito puderam obter novas informações sobre a civilização, o que mudou os rumos da egiptologia. Lá foram achados desde carruagem de ouro a estátuas do deus Anubis e de sentinelas, santuários, jarras, provavelmente de vinho, já que os egípcios
egípcios acreditavam que depois de mortos, continuavam a viver junto aos deuses e precisavam levar oferendas, como bebidas, comida e tecido, objetos pessoais, réplicas de embarcações e mais 2 caixões de suas filhas. Maldição de Tutankhamon. O responsável pela expedição que a descobriu foi o pesquisador, arqueólogo e egiptólogo inglês Howard Carter. Ele tinha uma ave de estimação que o acompanhava havia anos em suas viagens e que, assim que realizou a descoberta, morreu picada por uma cobra. Depois, em apenas 5 meses, o próprio financiador de Carter, Lord Carnarvon, que foi ao Egito logo após a descoberta, morreu de causas misteriosas. Curiosamente, o faraó tinha um sinal na bochecha e o nobre, quando faleceu, também apresentava a mesma marca. Em 1929, mais 10 pessoas que tiveram contato com a tumba também morreram, sem motivo manifesto anteriormente. Com isso, criou-se a lenda de que essas mortes teriam ocorrido por uma espécie de maldição de Tutankhamon, que assolaria todos que o incomodassem em seu descanso eterno. Legado de Tutankhamon. Estudiosos afirmam que Tutankhamon em vida foi um dos menos prestigiados faraós e depois de morto tornou-se um dos mais famosos. Isso devido à descoberta de sua tumba com tantos objetos intactos. Esses artefatos, depois de encontrados, percorreram diversos países em exposições que reuniram muita gente. Somente nos Estados Unidos, no Museu Metropolitano de Arte, por exemplo, foram 8 milhões de pessoas presenciar tais relíquias que já fizeram verdadeiras turnês. Seu legado é principalmente o que foi possível e é até hoje de ser pesquisado após a descoberta de sua tumba. Curiosidades. Além das hipóteses de assassinato ou doença degenerativa, no início dos anos 2000, pesquisadores levantaram outras, como malária e até mesmo uma lesão na perna que teria sido quebrada e depois infeccionou-se. Em seu túmulo foram encontradas adegas feitas de níquel em uma quantidade somente observada em meteoritos. Isso fez com que mais uma lenda começasse a ser contada sobre sua tumba, a de que tais objetos haviam sido feitos com materiais extraterrestres, pois o metal era raro e de difícil acesso. Pesquisas são realizadas até hoje em sua tumba. Em uma delas, pesquisadores levantaram a hipótese de existirem outros corpos escondidos em câmaras ainda ocultas. Uma delas seria o de Nefertiti. Entre essas pesquisas está uma que realizou cerca de 2.000 tomografias e uma autópsia virtual do corpo de Tutankhamon. Por meio dessas técnicas, conclui-se que o faraó tinha o pé esquerdo torto, os quadris largos e os dentes salientes. Sua máscara é um dos principais símbolos do Egito e foi danificada em 2015 durante uma simples limpeza. Parte de uma de suas esculturas foi leiloada em 2019. Apesar de protestos de pesquisadores e de egípcios, existem muitas obras documentais e até ficcionais a seu respeito. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, deixe também um comentário, compartilhe este vídeo. Se inscreva para mais. Essas foram curiosidades sobre o rei Tutankhamon. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.